Antes de iniciar falando sobre constantes e variáveis, vou apresentar a vocês o nosso exemplo da aula. É um algoritmo aplicado no Visual G, e esse recebe o nome do aluno e 4 notas, calcula e exibe o nome e a média final do aluno. Observe na tela a execução do mesmo. Não se preocupe em aprender todos os comandos apresentados na tela. O importante por enquanto é só entender o conceito. Apresentaremos lá. O que são constantes e variáveis? São elementos que o programa manipula. Fazendo uma relação com o que vimos sobre divisão de problemas, as constantes e as variáveis são os elementos de entrada de dados. Se não lembra como dividir um problema em 3 fases, é recomendável ver a segunda aula, novamente. Constantes. Constante é um determinado valor que não muda com a execução do programa. No nosso exemplo, qual valor não se modifica? Podemos perceber que apenas o número 4 da divisão das notas não se modifica. Já as notas, quem informa é o usuário, podendo assumir vários valores e a média final depende da divisão dessas notas. As constantes podem ser numéricas, lógicas ou literais, o seu tipo é determinado pelo seu conteúdo. Ou seja, uma constante pode assumir valores como 1,5, 1,3, verdadeiro ou falso, ou qualquer nome. Variáveis. É o contrário da constante, pois essas variam durante a execução, caso programadas para variar. Além disso, uma variável é um espaço reservado na memória do computador. Cada variável corresponde a uma posição na memória, cujo seu conteúdo pode ser alterado. As variáveis podem assumir vários tipos de valores, no entanto, não é possível armazenar mais de uma ao mesmo tempo. Para uma boa organização e para um melhor desempenho, as variáveis foram categorizadas em tipos. Quando definimos um espaço na memória, é preciso dizer qual o tipo da variável. Esses tipos são conhecidos também como primitivos. Vejamos eles. Inteiro. Todo e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto de números inteiro relativo, negativo, nulo ou positivo. Real. Todo e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto dos números reais, negativo, nulo, dízima periódica, positivo, números com vírgula. Caractere. Todo e qualquer informação composto de um conjunto de caracteres. Lógico. Todo e qualquer informação que podemos assumir apenas 2 situações. Voltando para nosso algoritmo, quais as variáveis presentes nesse algoritmo e quais são seus tipos? Temos as variáveis nome, nota 1, nota 2, nota 3, nota 4 e média final. Temos uma variável do tipo caractere que é um nome, 4 do tipo inteira e 1 real. Pode-se observar que as notas são do tipo inteiro, então não será considerado notas como 9,5, 6,3, apenas números inteiro. Observe como o código se comporta quando executar e colocar informações parecidas com essas. Veja que ele exibiu a nota 9 e não a 9,5. Isso aconteceu porque as notas foram definidas para receber apenas números inteiros e quando colocamos notas com vírgulas é interpretado apenas o primeiro número. Já se a média final for um número com vírgula é exibido normalmente, pois a média final é do tipo real.
Veja, no pseudocódigo o sistema interpreta linha por linha e isso mostra que uma variável armazena seu conteúdo na memória, pois no nosso exemplo o usuário informa um nome na primeira linha e na última linha é mostrado o nome do aluno. Agora, como se declara as variáveis? Primeiro, ela deve estar na seção de declaração. Segundo, deve-se nomear. É importante nomear as variáveis de forma indicativa. Por exemplo, caso vá armazenar a variável média final, não coloque apenas média ou apenas a letra M, coloque um nome completo para posteriormente possa ser reconhecida sem problema. Terceiro, deve colocar 2 pontos depois do nome da variável. Quarto, depois desse 2 pontos escreva o tipo da variável. Chegamos ao fim da nossa aula. Faça os exercícios propostos.